Nesta breve oração, exploraremos a importância de confiar no plano divino e de deixar de lado as preocupações, reconhecendo que há um poder superior trabalhando em nosso favor. Venha comigo e descubra como encontrar paz em meio à tempestade, sabendo que Deus está no controle. Olá, querido amigo, querida amiga. Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é André Pinheiro e falo do Rio Grande do Sul, no Brasil, e é um enorme prazer ter você aqui comigo. Deixe seu nome e o de seus entes queridos nos comentários para que possamos orar por todos e para que Deus atenda todos os seus pedidos. Amém. E se você pudesse se aproximar ainda mais de Deus e fortalecer a relação que tem com Ele? Deixei o link da nossa apostila fixado no primeiro comentário para te ajudar a compreender a palavra de Deus. Vamos começar. Meus queridos amigos, alguma vez vocês já se encontraram em uma encruzilhada da vida e se perguntaram se a situação poderia ser revertida? Talvez vocês tenham se perguntado como poderiam ver uma saída dessa situação. Tais perguntas nascem de nossas ansiedades mais profundas e desafios, e elas clamam por uma garantia de que, de fato, Deus trabalhará nisso. Hoje, quero que vocês caminhem comigo pelas Escrituras, enquanto desvendamos as maneiras profundas pelas quais a orientação infalível de Deus toca nossos conflitos mais profundos. Também vou orar uma poderosa oração com vocês, em nome de Jesus. Então assistam até o final e abram seus corações para receber as bênçãos desta oração. Meus amigos, a vida frequentemente nos apresenta quebra-cabeças que nossas mentes humanas não conseguem resolver. Mas à medida que enfrentamos épocas de incerteza, aproximemo-nos das palavras de Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta escritura preciosa nos assegura que, independentemente de nossos desafios, Deus está orquestrando magistralmente cada circunstância para o nosso benefício. Isso não é apenas uma garantia passiva, mas um chamado à fé ativa. Fiquem encorajados, meus amigos. Em cada julgamento, em cada incerteza, Deus está trabalhando para garantir que tudo se alinhe a nosso favor. Quando surgirem dúvidas, agarrem-se a essa promessa, confiando que Ele está tecendo um plano perfeito para o seu bem final. Aqui começa a nossa jornada nas profundezas da confiança, onde aprendemos a não depender do nosso próprio entendimento, mas da soberania de Deus. Vamos explorar 7 verdades que afirmam o compromisso de Deus com nossa causa, independentemente de como a situação atual pareça. Verdade número 1. O plano oculto de Deus à vista de todos. A história de Geba, encontrada em 2 Reis 11, não é frequentemente contada, mas sua coragem e fé revelam um Deus que trabalha por meio do inesperado. Quando Atalias tentou destruir a linhagem real, Josias escondeu o herdeiro Joás, preservando assim a linhagem de Davi, da qual o Messias viria. Isso nos lembra da mão soberana de Deus em salvaguardar suas promessas, contra todas as probabilidades. Sua história é um testemunho de como Deus orquestra seus propósitos por meio daqueles que estão dispostos a agir com convicção, mesmo cercados por circunstâncias desfavoráveis. A Bíblia nos lembra, em 2 Coríntios 4, versículo 8, que não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Os trabalhos de Deus muitas vezes estão ocultos de nossos olhos, mas estão se desdobrando, e devemos aprender a confiar que Deus tem um plano, mesmo quando não é imediatamente visível para nós. Verdade número 2. Entender o perfeito timing de Deus. Em Atos 3, lemos sobre um homem coxo de nascença que era colocado diariamente à porta do templo. Um dia, Pedro e João passaram por ali, e o homem recebeu o dom da cura. Esse milagre não foi apenas um momento de cura, mas também um encontro divino no cronograma de Deus. O tempo de Deus é perfeito, e Ele planeja nossas vidas como um arquiteto habilidoso, onde cada detalhe tem significado e cada espaço é projetado com propósito. A cura do homem coxo não era apenas para seu benefício, mas também serviu como um testemunho do poder e do cronograma de Deus na história da igreja primitiva. Isso nos convida a considerar o cronograma dos eventos em nossas vidas. Talvez você tenha estado esperando por uma resposta, um avanço ou um milagre. Não é uma questão de se Deus agirá em sua situação, mas de quando. Suas promessas são sim e amém, como diz 2 Coríntios 1, versículo 20, e as coisas se desenrolarão de acordo com seu plano perfeito, projetado para o impacto máximo, não apenas em sua vida,
mas na vida daqueles ao seu redor. Verdade número 3. Contar com vitórias invisíveis asseguradas. Vamos olhar novamente para a história do rei Ezequias e o cerco de Jerusalém pelos assírios, encontrada em 2 Reis 19. Jerusalém estava cercada e a situação parecia sombria. Ezequias não via uma saída, mas se voltou para o Senhor em oração. Deus respondeu por meio do profeta Isaías, assegurando uma vitória invisível. Em nossas vidas, podemos nos encontrar cercados por problemas com ameaças pairando sobre nós. Deus se especializa em vitórias que nem sempre são visíveis aos olhos humanos. Assim como Ezequias, somos convidados a depositar nossos problemas diante do Senhor e confiar nele para a libertação, mesmo quando não vemos o caminho. Lembrem-se de que Deus pode abrir um caminho onde parece não haver caminho. Esse é o Deus que servimos. Não é necessário ver o caminho, apenas confiar que Ele fará o que faz de melhor. Verdade número 4. Abraçar a bênção da obediência na incerteza. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que enfrentaram incertezas, mas permaneceram obedientes ao chamado e à direção de Deus. Considere a vida de Ananias no Novo Testamento. Sua obediência teve implicações profundas. Ananias recebeu uma visão do Senhor instruindo-o a ir e impor as mãos sobre Saulo, que mais tarde se tornaria conhecido como Paulo. Saulo era conhecido por perseguir os cristãos, e Ananias tinha todas as razões para temer e duvidar dessa instrução. No entanto, em vez de questionar ou duvidar do comando de Deus, Ananias obedeceu. Sua obediência não apenas resultou na cura da visão de Saulo, mas também marcou o início da transformação de Saulo em Paulo, o apóstolo que moldaria a igreja primitiva e escreveria grande parte do Novo Testamento. A obediência, mesmo quando não entendemos completamente, nos alinha com os planos e propósitos de Deus, posicionando-nos para receber bênçãos e avanços que não poderíamos ter imaginado. Verdade número 5. Compreender o trabalho íntimo de Deus em nossos corações. A conversão de Lídia em Atos 16 é um exemplo profundo de como Deus trabalha no coração de um indivíduo. A Escritura diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Isso foi um ato íntimo de Deus, alcançando o coração de uma pessoa e direcionando-a a Ele. Deus está profundamente interessado no estado de nossos corações, desejando trabalhar dentro de nós, transformando e renovando nossas mentes. Esse trabalho pessoal de Deus frequentemente precede a transformação de nossas circunstâncias. À medida que Deus trabalha dentro de nós, nossa perspectiva começa a mudar e começamos a enxergar nossas situações através da lente da fé e confiança nas promessas de Deus. Verdade número 6. Considerar o poder sustentador da provisão de Deus. Nossas vidas estão repletas de estações, algumas cheias de alegria, outras de desafios e outras da incerteza do que o amanhã reserva. No entanto, em cada estação, há uma verdade constante. A orientação e provisão inabalável de Deus estão sempre presentes, mesmo quando não podemos vê-las. Considere a história dos israelitas que vagaram pelo deserto por 40 anos, recebendo o maná do céu para não passarem fome. Esse milagre diário era mais do que sustento. Era um lembrete do compromisso de Deus em guiar e prover para o seu povo, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Em nossas próprias jornadas, enfrentamos momentos de dúvida, nos quais o caminho à frente parece incerto. No entanto, devemos lembrar que, assim como Deus guiou os israelitas com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, Ele também ilumina o nosso caminho. Sua provisão não se limita às estações específicas, mas é uma promessa ao longo da vida. Quando nos encontramos em momentos de incerteza, devemos confiar que Deus equipa-nos com tudo o que precisamos para navegar pelos desafios da vida. Verdade número 7. Abraçar a paz firme de Deus. Considere a história de Jesus acalmando a tempestade, como relatada em Marcos 4, versículos 37 a 39. Os discípulos, experientes pescadores, estavam aterrorizados por uma tempestade repentina e violenta no mar da Galileia. Em sua aflição, eles acordaram Jesus, que repreendeu o vento e ordenou ao mar que se acalmasse. A paz de Deus é uma âncora para nossas almas. Ela tem o poder de acalmar não apenas as tempestades físicas, mas também as tempestades que rugem dentro de nós. Sua paz não depende das circunstâncias externas, mas é uma garantia profunda de sua presença e poder em nós. Em nossa jornada, enfrentaremos tempestades inesperadas e, às vezes,
assustadoras. Elas podem nos abalar até o âmago, mas não conseguem abalar Deus. Elas não podem abalar a base de Deus em sua presença. Em meio a esses desafios, devemos lembrar que o mesmo Deus que comandou o mar e o vento pode falar nas tempestades de sua vida hoje. A paz de Deus também serve como um testemunho para outros. Quando os discípulos viram Jesus acalmando a tempestade, seu medo se transformou em admiração. Da mesma forma, à medida que vivemos na paz de Deus, os outros notarão a diferença em nossas vidas, e isso pode abrir portas para compartilhar a esperança que temos em Cristo. Em resumo, confiem em Deus, abracem as promessas que exploramos hoje e estejam cientes de sua orientação e provisão constantes em suas vidas. Rezem com fé e acreditem que Deus está sempre trabalhando para o bem daqueles que o amam e o buscam. Lembrem-se de que a paz de Deus é uma âncora para suas almas, mesmo nas tempestades mais intensas. Que Deus os abençoe e os guarde em todas as estações da vida. Que assim seja. Amém.